Olá a todos, muito boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Milton Menezes e nós estamos agora começando mais uma live do nosso projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. E hoje eu tenho a satisfação de receber uma família de brasileiros que moram em Madrid, na Espanha, e que também concordaram e aceitaram esse convite de conversar conosco aqui para trazer a sua experiência, a experiência de como eles estão enfrentando e passando por uma situação do enfrentamento do coronavírus naquele país, na cidade de Madrid. Então, dentro dentro da proposta, né, que nós temos dentro da proposta que nós temos nesse projeto, a ideia é fazer uma abordagem não técnica e também não alarmista, né, não alarmista do processo, mas o nosso objetivo é poder trazer para os brasileiros a experiência daqueles que estão atravessando o coronavírus, a crise do coronavírus na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Como eles estão passando e atravessando isso para que a gente aqui no Brasil possa estar preparado para isso. Então já temos aqui, né, o Ricardo Melo. Tá me ouvindo, Ricardo? Sim, Como vai? tudo bem? Me escuta? Tá bem? Sim, eu escuto plenamente, tranquilo. Ricardo, então, assim, eu estou prazer de conhecer. Não os conheço pessoalmente, nós só trocamos mensagens, né? O Ricardo e a Andréa e os filhos, né? Os dois filhos. E eu fiz essa sugestão, assim, essa provocação, né? Que se pudessem, poderia ser interessante, caso vocês concordassem, que fosse a experiência familiar, né? Obrigado, Ricardo, por ter aceito aí o convite de conversar conosco, né? A ideia é exatamente essa, a gente poder trazer da experiência de vocês, como vocês estão atravessando essa experiência aí em Madrid, para que a gente possa pensar e tomar consciência, o que no Brasil, quando nós estamos defasados um pouco das etapas do coronavírus, para que a gente possa aproveitar a experiência de vocês no sentido do que parece ser importante, como isso está se refletindo em vocês, como vocês estão processando e atravessando isso, o que vocês estão aprendendo com tudo isso, enfim. Obrigado por ter vindo, eu queria que você pudesse apresentar aí, falar nesse início de como que vocês estão passando por esse momento aí. Bom, Ricardo, que se apresentou, André, aqui atrás tem a Maria Eduarda e o Enzo. Nós somos quatro aqui na Espanha já há 6 anos, né? 6 anos. 6 anos aqui já em Madrid. Estamos fora do Brasil há 10 anos, para 11 anos já. Talvez por aí, né? Eu só perdi um pouco as contas, mas por aí, né? E, bom, o momento, né, é meio complicado, né? Toda a história começou, veio o susto da Itália, né? Quando começou a quarentena aqui, eu e minha filha, nós não estávamos na Espanha, a gente tinha ido ao Brasil, por coincidência. Ela foi para o campeonato em Saquarema, de voleibol. E aí Ela é jogadora de voleibol? ela joga. Aí fomos para Saquarema, passamos, quando nós estávamos lá, iniciou a quarentena aqui, né? Dia 10, talvez dia 10. 10 de março, né? Uhum. E, bom, aí estava lá, um pouco já começamos a ficar um pouco assustados, até porque nós vimos da Espanha e começamos a ter receio até de contaminar. Com o tempo começamos a ter receio de contaminar, porque não sabia se tinha, se não tinha, tinha acabado de chegar lá. Começamos a ter cuidado quando víamos amigos lá no Brasil, para não chegar perto. Um pouco. Uhum. Passou até um fato interessante, até um pouco cômico. Quando foi devolver, a gente estava com o carro alugado, quando foi devolver o carro no aeroporto, eu avisei ao pessoal que ia pegar o carro que eu estava vindo da Espanha, que eu não sabia se tinha alguma coisa, se não tinha, que tivesse cuidado e não passasse o carro adiante, deixasse o carro de quarentena, né? Uhum. Eu foi cuidadoso, pegou o carro, foi devagar e foi devolver o GPS, né? Quando foi devolver o GPS, fui entregar a senhora foi pegando, eu segurei, falei, não, deixa o GPS aí, tenha cuidado, que eu estou vindo da Espanha, por isso expliquei. A mulher parecia que eu estava entregando uma cobra, um bicho na mão. O outro saltou para trás, se pastou, e ficaram todo mundo olhando para o GPS, quem tem coragem de pegar o GPS. Não, é para pegar aí, deixe lá, lava as mãos, mas não passa isso para ninguém nos próximos, pelo menos, 48 horas. Ou mais. Mas tudo isso teve um medo, né? Que começou as histórias que iam fechar as fronteiras, voltar, porque minha esposa, a Andréa e o Enzo tinham ficado aqui, e começou Uhum. uns dias de angústia, né?
A gente achava que não poderia voltar, ia ter que ficar esse período de quarentena eles aqui e nós lá no Brasil, né? E até que enquanto a gente não entrou no avião para poder voltar, tranquilo, porque se ficasse no Brasil, o que a gente ia fazer? A gente não sabia se estava contaminado, se não estava. No que não ia voltar, não ia para casa da minha mãe para não contaminar, não ia para casa de parente, aí ficou meio naquela o que fazia, né? Mas pudemos embarcar e voltamos para aqui, que foi o melhor, estamos os quatro juntos mas passando. O interessante é que voltaram na sexta, no domingo, chegaram aqui no domingo, na segunda-feira de manhã saiu o pronunciamento oficial do presidente do governo, fechando todas as fronteiras. Quer dizer, eles entraram por 24 horas. É igual aquele pessoal que chega no final do vestibular, né? A porta está fechando, entra para fazer o vestibular, fechou a porta, né? Nesses dias entre vocês decidirem se poderiam voltar ou não e voltar, foram quantos dias dessa tensão, se ficariam divididos ou se conseguiriam se reunir? Quantos dias, mais ou menos? Foi desde quando começou a quarentena, começa o problema dos boatos, disso, vai fechar, não vai fechar, vai isso, vai aquilo, aí começou a ficar tenso, né? Mas eles viajaram no domingo e na terça-feira começaram os boatos e a nossa quarentena. Começaram nas escolas, né? As escolas fecharam e anunciaram que iam fechar as portas e não havia nenhum pronunciamento oficial. Eles viajaram no domingo, na terça-feira seguinte houve essa movimentação, mas o pronunciamento oficial foi no sábado seguinte, já um dia antes deles voltarem. Quando chegamos na segunda-feira, quer dizer, nesse pronunciamento oficial, que primeiro fechou Madrid, depois foi toda a Espanha, né? Quando no pronunciamento oficial, o governo ia fechar de vez na segunda-feira. Quer dizer, na segunda-feira começou a quarentena compulsória, que ninguém podia sair de casa, exceto o trabalhador com certificado, toda essa parte, né? E aí começou outra odisseia, né? Como é que a gente volta para casa do aeroporto? Porque tinha uma norma que só podia andar uma pessoa por carro, né? Ela ia buscar no aeroporto nos éramos 3. Pega táxi ou arrisca? Tinha bagagem para provar. Só pega táxi, fica aquele medo. Quem andou no táxi antes da gente? Sim. Começa todo esse negócio. Não, eu sempre decido, não, eu vou pegar vocês, pelo menos eu garanto que o carro está limpo, se parar a gente, a gente justifica que foi buscar no aeroporto. Mas corria o risco, porque a essas alturas já não podia mais sair de casa, não podia circular. Você só tinha autorização de sair para ir na farmácia, no supermercado. Uma coisa muito curiosa, que o presidente do governo fez o pronunciamento oficial e todos os meios de comunicação ali registrando a fala dele, ele oficialmente anunciou: a partir de hoje não se pode mais transitar pelas ruas, só se for profissional sanitário, só se pode ir a farmácia, supermercado, gasolineira e peluqueria. Cabeleireiro, né? Por poucos dias. Atividades essenciais, né? Poucos dias, né? Logo se cortou. E isso causou uma curiosidade, saiu em todas as mídias, aquele muito sério, né, respeitando o momento, e falou isso. Outra curiosidade também que eu acho que é interessante comentar é que nesse mesmo pronunciamento ele falou que estava autorizado sair com os cachorros. Que sério? Que podia descer, que morava em apartamento ou sair das suas vivendas para passear com os cachorros. E aí começou uma onda de gente alugando. Né? Para poder sair, o aval para sair é o cachorro do vizinho. Claro que foram pegos gente assim e foram presos, né? Foram autuados, voltou, depois foram presos, que é ilegal, né? Lógico. Claro. E apesar de passear com cachorro, também só podia se afastar no máximo 100 metros de casa, né? Eu fui dar uma volta no quarteirão aqui, por exemplo, a polícia me parou, me comunicou e disse que, olha, é só na sua rua e não pode se afastar além disso. E da próxima vez eu poderia ser preso. As coisas estão rígidas assim, estão muito rígidas em relação à ação policial para poder fazer valer o isolamento, a quarentena? E a última vez que eu escutei, já faz alguns dias, já tem mais de 7 mil pessoas presas, né, por quebrar o isolamento, por ir na rua, por sair na rua, né? Fora a multa, que pode chegar até 30 mil euros, dependendo de como você é atuado, do que aconteceu, né?
Uhum. Então me digam assim, isso acabou, como a gente está falando aqui com várias pessoas de vários países, né, ao longo desses dias, e cada um tem uma cultura diferente, enfim. O que nós estamos assim, sempre querendo saber, assim, como é que isso acabou alterando a rotina de vocês, a logística de vocês, como é que vocês estão lidando aí na família, quer dizer, agora numa quarentena igual, né, porque antes vocês tinham essa diferença, como é que isso afetou vocês, o que isso está trazendo aí na mudança de vida, na condução de vocês no seu dia a dia? Eu vou deixar cada um falar um pouco do que for para cada um, né? Vou deixar começando pelo mais novo. Diga lá, Enzo. Antes da quarentena, a gente começava a escola às 7. Não, às 7 Acordava a gente acordava às 7. Ah. Assim, fazia toda a rotina, tomava café, saía, trocava de roupa. Mas agora, basicamente, estamos fazendo a escola de pijama. É tudo online, né? Uhum. Então as atividades estão todas online, né? Como aqui no Brasil também está começando a fazer isso, estão todas online. Então, os professores aí mandando mensagem, dizendo isso aqui, isso ali, e tem outras pessoas mandando mensagem para o professor. É uma bagunça mais organizada. Hoje mesmo, os professores disseram que agora vai ter como um FaceTime. Que a gente vai ter que fazer com todo mundo na classe, que personalmente eu não gosto, parece... Não. Né? Que acabou, ele não gosta, acabou a história da escola de pijama, né? Exato. E me diz uma coisa, Enzo, o que que mudou mais para você, Enzo? O que mudou mais para você? O que mudou mais aí no seu dia a dia agora com isso? Porque, bom, agora eu tô usando muito mais coisas no laptop, tô fazendo muito mais trabalho. Personalmente, eu tô achando que é muito mais trabalho que eu tô fazendo, porque os professores... eu não tinha noção do pouco trabalho que a gente fazia na escola, até que os professores... Porque eles... É verdade, é muito mais. Eu não sei como explicar. Aqui também está acontecendo isso, né? A quantidade de trabalhos que estão vindo para as crianças, para fazer em casa e tal, virou absurdo, né? Porque fica quase que impossível de administrar no isolamento, que ainda aqui não é total, mas um isolamento dia a dia com uma quantidade de tarefas para as crianças absurda, né? Assim, é muito desorganizado ainda, né? A coisa tende a se organizar, mas é muito, muito complicado, né? A escola, pelo menos, eles estão mantendo o horário de cada aula como se fosse o horário normal de aula, né? De tal hora, tal disciplina, assim por diante, até o final do horário, às 4h15, aí sim eles param, né? Mas tenta manter como se fosse a rotina da escola de disciplina por cada horário, né? Uhum. Da sua vez de falar um pouco. O que mudou mais foi porque antes eu treinava vôlei todos os dias, das 6 às 6 às 10. De 6 às 10. E agora eu não posso mais treinar, então tá meio estranho. E jogava. Parece que jogava sábado também. Uhum. Quer dizer, mudou totalmente essa rotina focada no treinamento, no rendimento. Isso, você consegue fazer atividade física em casa? Consegue manter pelo menos alguma atividade envolvida em relação à atividade física? Sim, assim, nós temos um montão de escadas. Vai desse jeito, né? Vão tentando improvisar o que pode, né? Vocês também estão conseguindo os dois fazerem atividade? Como é que ficou a rotina de vocês assim, em relação a isso, né? Porque como os quatro têm as tarefas de casa, trabalho, como é que vocês estão conseguindo conciliar isso aí em Madrid? Bom, por minha parte, teve até um episódio logo no início da quarentena. Como eu estava voltando do Brasil, eu tinha que pegar meu material do trabalho, né? Aí tinha essa proibição. E eu esperei 2 dias para conseguir um certificado para poder ir até a empresa, pegar meu computador e voltar a trabalhar, né? No início eu comecei a trabalhar, bom, como eu não tinha, a gente se mudou há pouco tempo para essa casa, então não tá meio ainda, a gente esperava chegar móvel e você acabou não chegando por causa da quarentena, né? Então está muito assim, meio que improvisado muita coisa nesse período. Todas as entregas que a gente tinha foram canceladas, obviamente. E se não fosse, a gente não ia querer receber, porque não queria que entrasse ninguém em casa também. Então, no início eu comecei a trabalhar na própria na sala de comer, na sala de jantar, e ficou meio complicado, né? Pelo movimento, pela geladeira de frente para mim o tempo todo, dava vontade de levantar e comer alguma coisa.
Eu me concentrar na verdade direito, né? Até que eu decidi mudar para o subsolo, né? Para o trasteiro, para a parte de baixo, e montei meu escritório lá embaixo, né? E aí foi minha rotina. A gente conseguiu assim um pouco que separar um pouco da rotina da casa e minha rotina de trabalho. Eu vou cedo para lá, passo todo dia, subo para almoçar, para lanchar alguma coisa e volto e até passo todo dia trabalhando lá. Interessante que acho que igual os meninos, eu estou trabalhando muito mais que quando eu estava indo para o escritório, né? Sim. Uhum. Esse fato também. Né? Na minha rotina que mudou foi mais isso, né? Não ter mais sair. E tem Uhum. coisa que mudou muito drasticamente, é por causa do esporte dos dois e a escola dos dois. A gente tinha um entra e sai em casa muito grande, né? Era um deixando, outro levando, voltando, porque um treina 3 dias por semana no outro lado de Madrid, a outra ela 6 dias por semana, mas aí tinha jogo dele no sábado, jogo dela no sábado e domingo, viagem. A gente tem uma semana muito corrida. E agora Uhum. parece que o tempo parou, né? Parece que o tempo parou e tem por outro lado, a gente tem notado que o tempo tem corrido também. É segunda-feira e de repente já é outra segunda-feira, o final de semana, como a rotina está seguida, continuada, não está tendo essa marcação da semana para o fim de semana, né? Então tá bem estranho. Para mim o que mudou é que eu tenho cozinhado muito mais, quer dizer, Uhum. eu cozinhava 3 refeições, agora são 7, porque tem o lanche, o lanche, o lanche, o lanche. É, basicamente o que o Ricardo falou, nós temos uma rotina bem acelerada e agora em casa está dando para dar uma desacelerada. Então, manter, André, na sua opinião, assim, manter essa rotina foi importante para manter todos envolvidos nas suas atividades, na medida com esse ajuste, mas isso mantém um dia parecendo normal. Isso ajuda a enfrentar a coisa do medo, das notícias, a coisa da rotina é importante. Você julga que isso é importante para manter um pouco mais de estabilidade em relação ao medo do coronavírus? Mas eu acho que essa questão da rotina é muito complicada. Tem dias melhores e dias piores. Tem dias que nós temos um desafio de subir as escadas 10 vezes, subir e descer com os pesos. Um faz, outro dia os 4 fazem, outro dia ninguém faz. Um dia a gente consegue trocar de roupa, tá mais animado, troca de roupa, outro dia a gente só troca o pijama. Eu acho que é isso. Tem dias melhores e tem dias que é bem complicado. E nós temos evitado muito assistir os noticiários, porque quando se dedica a isso, aí fica punk. Aí a empatia com a dor dos outros, o que as pessoas têm passado aqui não é fácil. Os números são assustadores, né? Não é fácil. Não é coisa que se vê todos os dias. Infelizmente continuam assustadores, né? Então isso cria um clima. Vocês resolveram isso logo no início? Quer dizer, em que momento vocês começaram a filtrar o acesso às informações? Porque nós estamos passando por isso aqui, né? O noticiário é 24 horas do coronavírus e tem pessoas que ficando no noticiário começam a entrar num aumento de ansiedade, o que é natural. Então eu tenho recomendado para as pessoas escolherem, né, 1 ou 2 horários no máximo, ter acesso à informação, que é importante, mas sem está encharcado. Em que momento que vocês perceberam a necessidade de ajustar isso? Acho que foi quando a gente começou a se sentir muito angustiado, que o negócio começou a entrar muito na vida da gente, a angústia de ver. Acho que no meu caso foi um dia que anunciaram que estava levando os corpos para a pista de patinação no gelo, porque a funerária estava vencida. Aquilo me chocou, me deixou muito chocado e a gente começou a controlar mais a quantidade de assistir a notícia. A gente continua vendo, pelo menos uma vez por dia, né? A gente aproveita, por exemplo, para ver normalmente perto das 8, porque transmite muito o pessoal, uma coisa que para a gente é emocionante, as palmas para todo o pessoal envolvido, o pessoal de saúde, médico, bombeiro, pessoal de transporte, pessoal de limpeza, todo o pessoal envolvido nos hospitais para que tudo continue, para que a roda continue girando, né? A gente procura assistir, porque é uma hora que, para mim, revigora. A gente sai do lado de fora para bater palma também para todos os pessoal. A gente escuta toda. É interessante, se você ficar em silêncio, você parece você é capaz de escutar toda a cidade batendo palma de uma vez só, né? É muito interessante. Essas manifestações de carinho, de solidariedade têm ajudado muito também, porque são pontuais.
às 8 horas, todos os dias eles têm feito isso. E cada dia está chegando mais perto da gente. Ontem eu fui aqui no ático e vi alto-falante, os carros de polícia com alto-falante, chamando, cantando. Não sei como é que está sendo feito isso, mas eles descobrem se alguém está fazendo aniversário, aí vai lá, canta parabéns, conta chistes para as crianças e conta anedotas, piadas. Esse pessoal, aqui quem está atuando é a Guarda Nacional, a Polícia Civil e as Forças Armadas. E aí eles estão muito, muito ativos em todos assim, no entretenimento, claro, no transporte, no abastecimento, na desinfecção, estão desinfectando hospitais com certeza, mas estações de metrô, estações de ferrocarril, aeroporto e as casas dos idosos, dos maiores, que eles está tendo muito, né, sendo muito afetada, eles estão desinfectando, mas também o que eu acho muito interessante é que eles estão empenhados nisso também, no entretenimento e estão atentos, tem um carinho, você está dentro de casa. Outro dia a mãe estava enterrando o pai e o garoto dizendo: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque souberam que o garoto era fã da polícia e vieram vários carros da polícia com a sirene ligada, cantando parabéns para o garoto. E ele: mamãe, hoje é o dia mais feliz da vida. E a mãe... assim... É um pouco de dois extremos. Dois mundos, Não, é dois mundos, né? Uma coisa que me chamou a atenção no que você está falando, André, é isso, né? A gente vê aqui as manifestações de solidariedade e a gente vê daqui, né, na Itália, na Espanha, essa coisa de que aqui está começando a acontecer, né? Eu acho que nós vamos passar ainda por isso, da manifestação de apoio aos profissionais de saúde e tal. Mas quando você fala, você vê que interessante, né? Vocês se sentem motivados, né? Estimulados, quando veem que todo mundo está aplaudindo, não só os profissionais de saúde, mas entre todos, essa solidariedade, saber que está todo mundo junto àquela hora, faz um bem não só para eles, né? Mas a manifestação de vocês se sentirem ligados numa coisa comum. Isso me pareceu muito emocionante até. Eu fiquei até emocionado aqui agora. Porque eu acho que as palmas também realmente emociona. As palmas também eu acho que também vai para todos nós também que estamos... Isso. Que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Ficar dentro de casa é difícil, é complicado para todo mundo, mas se cada um não fizer a sua parte, a gente não sai disso, né? Mas não... O que a gente observa, para nós está bem confortável. Confortável assim, né? Não tem como passar por isso de uma forma confortável, mas dentro do contexto... existem muitas famílias em apartamentos de 30 metros quadrados, com 5 membros, sabe? Você ficar mudando de lugar, assim, agora você senta aí, agora... Porque tem muita família nessa situação. E esse momento, às 8 horas, tem sido um momento, assim, de alívio, quando todo mundo... relaxa, talvez seja um momento do dia que todo mundo aguarda para extravasar também isso, né? Permitir ser feliz, digamos assim. Porque o que a gente tem visto, tem gente cantando aqui no bairro, a gente escuta a música nos altos, mas na televisão a gente vê a hora que o vizinho da frente está vendo se a senhora tem anos ainda está viva. Sabe? Porque tem muita gente aqui que mora só, mas só. Muita gente maior que mora só. Então, as pessoas estão muito atentas umas nas outras. Assim, vai no balcone, para ver se aquela senhorinha que ontem estava ali aplaudindo, hoje está outra vez. É bem emocionante essa parte. Tem esse lado da música interessante, né? Porque começou muitas as pessoas para tentar entreter pessoas a colocar a caixa de som para fora, outros a cantarem, quem tem o dom de cantar, DJs aí para a varanda e fazer uma festa disso, tudo então, depois das palmas, depois das 8, né? Ontem foi até engraçado, né? Que quando depois das palmas, alguém ligou o som alto com a I Want to Break Free.
realmente acho que realmente é difícil, né? Não dá, a gente não tem... A gente sabe que a quarentena está oficialmente até dia 11, mas a gente acredita que vai mais do que isso, nós acreditamos que vai mais do que isso. Até quando, não sabemos. Tem um lado bom que a gente pode ver que os números melhoraram muito, né? Estabilizou na Espanha, na Itália está caindo, na Espanha estabilizou. Madrid, né? Na Catalunha agora está pior, né? Madrid está estabilizado, na Catalunha piorou muito. Acho que por isso que o número da Espanha não está caindo tanto. É complicado essa... Normalmente, quando eu tenho conversado com algumas pessoas que moram sozinhas ou então nessa situação de apartamentos pequenos, um dos problemas é a questão da solidão. Quando você está em família, como vocês estão, o problema não passa a não ser a solidão, mas a mudança no relacionamento, né? Porque os relacionamentos começam a ser testados, né? Não só entre o casal, mas com os filhos e tal. Como é que está sendo a experiência de vocês nisso, num convívio, então, 24 horas, com todo mundo próximo e convivendo, com 7 lanches, 7 refeições, né, André? Como é que vocês têm lidado com esse desgaste natural que ocorre numa situação de confinamento? Assim, eu passo a manhã todinha no meu quarto estudando. E depois, assim, todo mundo nós gostamos de assistir filmes em família. Jogar séries. Ver séries. Então, assim, eu acho que tá bem. Até agora tá tudo bem. É que também nós temos a família tem uma dinâmica diferente. Nós já estamos muito tempo fora do Brasil e não temos os almoços de domingo, não temos... Somos nós com nós mesmos, assim. Uhum. Não é aquela coisa que... Vai afetar a gente. Não afeta. Estamos separados dos irmãos, dos pais, da mãe. Já vive uns 4, eu falei 11, mas fui responder depois. Isso é no Brasil em 2008, né? Então são 12 anos fora, na verdade, né? Então, já temos 12 anos que somos praticamente os 4 e os amigos, né? Claro, no final de semana. Mas durante o dia a dia somos os 4 juntos, né? Não é afetado muito, não. Eu ainda consigo dar bom dia e boa noite para todo mundo. Não dá vontade de matar um de vez em quando, não, né, Andréia? Ainda não. Muita gente... Coisa interessante agora, né? Ele falou baixo, não deu para escutar. Quando eu falei, eu ainda estou dando bom dia e boa noite para todo mundo, ele falou mais ou menos, mamãe, você está dormindo no meu quarto? O trabalho de mamãe é fazer bolo, né? Então, do jeito aqui onde ninguém está fazendo nada, não pode vir deixar, ela não está fazendo nada, fazendo almoço. Eu sou a única que não estou fazendo nada. Foi interessante, né? Porque nessa história da mudança de casa, o colchão que a gente está, a gente ia comprar outro e não deu tempo de comprar. Então o colchão não é muito, ficou pequeno e confortável, né? Aí a gente está fazendo um pouco de rodízio de colchão de casa para poder... Está recomeçando aí, está reconectando. Deu uma caída, está reconectando, estava reconectando. Uma das perguntas que fizeram aqui para mim é porque as pessoas aqui já estão começando a sentir o impacto As pessoas estão começando a sentir aqui o impacto na rotina das crianças, porque essa mudança, como vocês têm muitas atividades fora, de repente ficar todas elas dentro de casa, mesmo com atividades da escola, se as crianças estão sentindo, crianças não, os filhos, né? Porque a outra já não é tão criança assim, né? Se os filhos estão sentindo esses impactos, né? Dessa mudança tanto da atividade fora para a atividade dentro. Os filhos estão sentindo muito essa diferença ou vocês conseguiram ajustar bem isso? Vocês, o que vocês estão achando? De quê? Entendi não. Não, porque ele saiu para pegar a nossa cadela, né? Sim. Porque uma das perguntas que me... Quem mais está gostando não tem nem a cadela, né? Que todo mundo em casa o tempo todo com ela. Sim. E me diga uma coisa, vocês então não têm família aí na Espanha, toda família é no Brasil? Exato. A família nossa aqui são nossos amigos, né? Sim. Nossa família aqui.
E aí, como é que vocês têm feito com essa questão do convívio social aí? Quer dizer, a mudança é muito grande, porque o ciclo social hoje está restrito à tecnologia, né? Enfim, a restrição é muito grande. Como é que vocês têm feito para suprir isso, essa questão do contato social com os amigos? Aconteceu até uma coisa inédita, né? Esse final de semana a gente bebeu um vinho em família, né? Mas tudo conectado como a gente está aqui agora, né? Quer dizer, a gente está fazendo um pouco isso entre alguns amigos, entre família, a gente faz um FaceTime com várias pessoas e tomamos um vinho assim, ou bebemos, ou socializamos assim, né? É a forma que pode, né? Com os vizinhos, ele da portadeira da minha porta, a gente tem consciência em geral uns com os outros, e vamos... é como tem que ser, na verdade, né? Como eu falei, cada um fazendo sua parte para poder isso passar o mais rápido possível, né? Uhum. E com a E com a família. No início era muita preocupação para o lado para cá, só que agora está invertendo nossa preocupação para lá também, né? Está ficando um pouco... Agora já são dos dois lados preocupados, né? Vocês têm família onde aqui no Brasil? Nós somos do Rio Grande do Norte, né? De Natal, Açu, Mossoró. Eu e meu filho de Natal, André de Açu e minha filha de Mossoró. Do Rio Grande do Norte. Uhum. E o pessoal lá, como é que fica em relação a essa preocupação? Vocês daqui, lá, como é que vocês fazem? Vocês vêm procurando manter isso? Aumentou o contato diário? Como é que vocês têm lidado com isso? Porque isso acho que é uma coisa importante que nós vamos passar aqui, né? Entre nós aqui mesmo, né? Eu procuro falar com os meus pais sempre. Meus pais são jovens, mas o meu pai é do grupo de risco. Meus irmãos no estado do Brasil, cada um vive uma realidade diferente, assim, mas a gente tem mantido contato, porque eles estão vendo as reportagens e os números aqui da Espanha e ficaram bem preocupados. Mas como o Ricardo falou, agora está invertendo. Nós é que estamos começando a ficar preocupados com eles, né? Insistindo para quem puder não sair de casa, que fique em casa e que mostrar para eles que o que deu certo aqui pode dar certo lá no Brasil também, né? Que não sou eu que estou dizendo, os números estatísticos mostrando isso, que a quarentena tem efeito. Não é imediato, mas tem efeito. Os números aqui estão sendo exatamente iguais ao que havia sido previsto. Quer dizer, depois de 2 semanas de quarentena, começar a baixar. Os números de mortos ainda continuam, assim, 900 pessoas por dia, mas a quantidade de pessoas infectadas está diminuindo e a quantidade de pessoas que estão tendo alta médica também está aumentando. Então, está tudo de acordo com o previsto. E esse previsto é favorável se as pessoas continuarem. Uhum. Isso é muito forte aí, né? Quer dizer, o convencimento, quer dizer, a constatação de que essa questão do isolamento, da quarentena, ela tem esse efeito e produz o resultado que é similar nos locais. Aí também está sendo isso, está confirmando essa orientação das autoridades de saúde. Exato. Se você pegar os 2 casos iniciais, né? Eu não vou falar da China, mas é o caso da Itália. A Itália começou a quarentena 1 semana antes da Espanha. Igualmente, a Itália começou a estabilizar e cair os números. 1 semana, acredito que seja coincidência, mas realmente... Oi. Está ouvindo? Vocês estavam reconectando. Está ouvindo agora? É que vocês estavam reconectando. Tinha caído aí. Vocês estão ouvindo? Não? Eu estou vendo vocês, mas não estou ouvindo. Isso, nós estamos com um probleminha de conexão, né? Vamos ver se reconectando agora, se a gente consegue o áudio que está fora, né? Vamos aguardar para ver se eles conseguem reconectar, para a gente continuar a nossa conversa. Mas aí vocês podem ver, né, mais uma vez, né, dentro desse objetivo familiar, né, podendo ter
possibilidade de trazer uma experiência nova, com um tipo de como... estão chamando novamente aqui, deixa eu aceitá-los. Isto, vamos lá. A possibilidade de uma experiência nova que pode ajudar a gente, o que pode dar certo, que tipo de preocupações, né? Seja na atividade física, seja no convívio, né? De encontrar formas de contornar na nossa rotina, atendendo à necessidade do isolamento, mas procurando preservar algumas dessas coisas que são importantes nesse momento para a gente poder conseguir passar de uma forma melhor por essa experiência, né? Nós estamos aguardando a conexão, tá? Ele está entrando. E vocês, por favor, se vocês quiserem mandando algumas perguntas, né? Eu tenho aqui algumas perguntas para eles que eu deixei para agora sobre a possibilidade, quer dizer, do que eles estão percebendo, do que isso tudo está trazendo de mudança na vida deles, que é uma pergunta que fizeram aqui especificamente para eles, né? Como família, o que isso está, toda essa experiência está trazendo de mudança para eles, né? Como grupo familiar, como brasileiros que moram então já há muito tempo fora, né? E o que me chama muita atenção não estão conseguindo. O Alexandre está falando que está conseguindo ouvir, né? A gente não está conseguindo ouvi-los e ele agora não conseguiram conectar. O que me chamou muito a atenção, foi essa questão do movimento de solidariedade que a gente vê, né? A gente está ouvindo na televisão, as pessoas na Itália, na Espanha, batendo palma, profissionais de saúde, a gente acha isso um gesto bonito em relação a eles. Mas eu percebi como é que isso, para eles, dá uma sensação de comunidade, de estar conectado naquele momento, todos eles participando naquele momento que não é só para os profissionais de saúde, mas é um momento de estar sentindo que, apesar de isolados, estão participando ao mesmo tempo, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Isso mostra nessa realidade sistêmica, né, como que a consciência de estarmos no sistema traz uma estabilização até do humor, até da motivação, né? Enfim. A Yara Psicanálise está perguntando há quanto tempo eles estão em quarentena. Eu tenho a impressão que, na verdade, eles estão fazendo 20 dias, porque eles começaram em datas diferentes, né? Eu acho que uns 20 e outros acho que são 20 e poucos dias, e com a extensão inclusive até o dia 11. Eles conseguindo retornar, a gente vai vamos procurar perguntar isso para eles, né? Vamos ver aqui. Isso, vamos ver se a gente consegue agora conectar, né? Momentos de sobrecarga da internet, nós temos, às vezes, ao longo do dia, momentos de maior ou de menor tráfego, né, em relação à internet. Eles estão aí de volta. Isso. Se voltar a cair, eu vou tentar pelo de André, que é Bake and Cake, que eu acho que eu falei também. Qual é o nome que você for? Bake and Cake. Bake and Cake, tá bom. Voltar a cair, eu vou tentar pelo de André. Uma das coisas que me perguntaram aqui, André e Ricardo, foi há quanto tempo vocês estão de quarentena? Vocês estão em períodos diferentes, né? Há quanto tempo vocês estão de quarentena? Acho que André e Enzo há 24 dias e eu e Duda há 17 dias. Eu vou há 4 dias sem sair de casa para nada. Você, Andréia? Para nada. A orientação dos sanitaristas é que um membro da família se desloque para fazer as compras. Então... É você, Ricardo? Né? Mas não pense que é a pior parte, não. A pior parte é quando chega em casa e passar o álcool e lavar tudo e higienizar tudo. A gente tem isso é com você, Andréia. A gente tem uma logística, né? A gente, eu levo as bolsas já de casa, né? Deixo as bolsas na mala do carro da feira, faço toda a feira, trago no carrinho. Bom, é toda uma odisseia, né? Levo álcool, desinfecto o carrinho. Às vezes alguns supermercados me dão outro carrinho já desinfectado dentro, mas eu pego o meu que eu desinfetei, entro, faço a feira, não pego as bolsas plásticas, levo até o porta-malas do carro e coloco dentro da minha bolsa, né? E aí trago para casa. Mesmo assim, em casa, deixo na porta, a gente entra e aí começa a segunda parte, né? Que é a limpeza de todo o material. Eu já entro, já tiro a roupa, já subo para tomar banho, para ir enquanto o André vai fazendo a limpeza. André e Maria Eduardo, André e Enzo vão fazendo a parte da limpeza, né? Uhum.
Quer dizer, É, ele tem saído uma vez por semana. A gente tenta ser mais longo, mas às vezes preferimos ir na quinta-feira, no horário que normalmente tem menos gente, que é o horário que os espanhóis estão almoçando. Eu estou na siesta. Procuramos ir uhum. de 2 e 4 da tarde na quinta-feira, porque sexta-feira pode ser que eu não sei se sexta-feira e sábado domingo tem mais gente, e não na segunda, mas eu evito esses dias que normalmente teria mais gente, né? Uhum. Isso para evitar a possibilidade maior possibilidade de contágio. De contágio, exato, de contato, Isso. tudo. Mesmo assim, no Uhum. supermercado existe todo um respeito, toda a linha, ninguém, se um vem, Uhum. se afasta, tudo, é até um pouco esquisito, você sente, mas é assim que tem que ser, cada um mantém a distância de 1 metro como tem que ser, eu vou de luva, de máscara, todos estão, bom, pelo menos no supermercado que eu tenho ido, tem sempre sido assim, né? As pessoas estão perguntando aqui agora se você está usando máscara quando sai de casa. Sempre, Sempre, né? sempre, Uhum. sempre. Eu saio de máscara e só tiro quando entro no carro e volto, né? Dentro da proposta que nós temos nesse projeto, a ideia é fazer uma abordagem não técnica e também não alarmista, né? Não alarmista do processo, mas o nosso objetivo é poder trazer para os brasileiros a experiência daqueles que estão atravessando o coronavírus, a crise do coronavírus, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Como eles estão passando e atravessando isso para que a gente aqui no Brasil possa estar preparado para isso. Então já temos aqui, né, o Ricardo Melo. Está me ouvindo, Ricardo? Como vai? Tudo bem? Me escuta? Tá bem? Sim, eu escuto plenamente, tranquilo. Ricardo, então, assim, eu estou com prazer de conhecer. Não os conheço pessoalmente, nós só trocamos mensagens, né? O Ricardo e a Andréa e os filhos, né? Os 2 filhos. E eu fiz essa sugestão, assim, essa provocação, né? Que se pudessem, poderia ser interessante, caso vocês concordassem, que fosse a experiência familiar, né? Obrigado, Ricardo, por ter aceito aí o convite de conversar conosco, né? A ideia é exatamente essa, a gente poder trazer da experiência de vocês, como vocês estão atravessando essa experiência aí em Madrid, para que a gente possa pensar e tomar consciência, o que no Brasil, quando nós estamos defasados um pouco das etapas do coronavírus, para que a gente possa aproveitar a experiência de vocês no sentido do que parece ser importante, como isso está se refletindo em vocês, como vocês estão processando e atravessando isso, o que vocês estão aprendendo com tudo isso, enfim. Obrigado por ter vindo, eu queria que você pudesse apresentar aí, falar nesse início de como que vocês estão passando por esse momento aí. Bom, Ricardo, que você apresentou, André, aqui atrás tem a Maria Eduarda e o Enzo. Somos 4 aqui na Espanha já há 6 anos, né? 6 anos. 6 anos aqui já em Madrid. Estamos fora do Brasil há 10 anos, para 11 anos já. Talvez por aí, né? Eu só perdi um pouco as contas, mas por aí, né? E, bom, o momento é meio complicado, né? Toda a história começou, veio o susto da Itália, né? Quando começou a quarentena aqui, eu e minha filha, nós não estávamos na Espanha, a gente tinha ido ao Brasil, por coincidência. Ela foi para o campeonato em Saquarema, de voleibol. Ela é jogadora de voleibol? Ela joga. Aí fomos para Saquarema, quando nós estávamos lá, iniciou a quarentena aqui, né? Dia 10, talvez dia 10. 10 de março, né? Uhum. E, bom, aí estava lá, um pouco já começamos a ficar um pouco assustados, até porque nós vimos da Espanha e começamos a ter receio até de contaminar. Com o tempo começamos a ter receio de contaminar, porque não sabia se tinha, se não tinha acabado de chegar lá. Começamos a ter cuidado quando víamos amigos lá no Brasil, para não chegar perto, um pouco. Uhum. Passou até um fato interessante, até um pouco cômico, quando foi devolver, a gente estava com o carro alugado, quando foi devolver o carro no aeroporto, eu avisei ao pessoal que ia pegar o carro, que eu estava vindo da Espanha, que eu não sabia se tinha alguma coisa, se não tinha, que tivesse cuidado e não passasse o carro adiante, e deixasse o carro de quarentena, né? Uhum. Eu foi cuidadoso, pegou o carro, foi devagar e foi devolver o GPS, né? Quando foi devolver o GPS, fui entregar a senhora foi pegando, eu segurei, falei, não, deixa o GPS aí, tenha cuidado, que eu estou vindo da Espanha, por isso expliquei. A mulher parecia que eu estava entregando uma cobra, um bicho na mão. O moço saltou para trás, se pastou, e ficaram todo mundo olhando para o GPS, ninguém tem coragem de pegar. Não, é para pegar aí, deixa lá, lava as mãos, mas não passa isso para ninguém nos próximos, pelo menos, 48 horas. Ou mais.
Mas tudo isso teve um medo, né? Que começou as histórias que iam fechar as fronteiras, voltar, porque minha esposa, a Andrea e o Enzo tinham ficado aqui, e começou uns dias de angústia, né? A gente achava que não poderia voltar, ia ter que ficar esse período de quarentena deles aqui e nós lá no Brasil, né? E até que enquanto a gente não entrou no avião para poder voltar, tranquilo, porque se ficasse no Brasil, o que a gente ia fazer? A gente não sabia se estava contaminado, se não estava. No que não ia voltar, não ia para casa da minha mãe para não contaminar, não ia para casa de parente, aí ficou meio naquela o que fazia, né? Mas pudemos embarcar e voltamos para aqui, que foi o melhor, estamos os 4 juntos mas passando. O interessante é que voltaram no domingo, chegaram aqui no domingo, na segunda-feira de manhã saiu o pronunciamento oficial do presidente do governo, fechando todas as fronteiras, quer dizer, eles entraram por 24 horas. É igual aquele pessoal que chega no final do vestibular, né? A porta está fechando, e entra para fazer o vestibular, fechou a porta, né? Nesses dias, entre vocês decidirem se poderiam voltar ou não e voltar, foram quantos dias dessa tensão, se ficariam divididos ou se conseguiriam se reunir? Quantos dias, mais ou menos? Foi desde quando começou a quarentena, começa o problema dos boatos, disso, vai fechar, não vai fechar, vai isso, vai aquilo, aí começou a ficar tenso, né? Mas eles viajaram no domingo e na terça-feira começaram os boatos e a nossa quarentena. Começaram nas escolas, né? As escolas fecharam e anunciaram que iam fechar as portas e não havia nenhum pronunciamento oficial. Eles viajaram no domingo, na terça-feira seguinte houve essa movimentação, mas o pronunciamento oficial foi no sábado seguinte, um dia antes deles voltarem. Quando chegamos na segunda-feira, quer dizer, nesse pronunciamento oficial, que primeiro fechou Madrid, depois foi toda a Espanha, né? Quando no pronunciamento oficial, o governo ia fechar de vez na segunda-feira. Na segunda-feira começou a quarentena compulsória, que ninguém podia sair de casa, exceto o trabalhador com certificado, toda essa parte, né? E aí começou outra odisseia, né? Como é que a gente volta para casa do aeroporto? Porque tinha uma norma que só podia andar uma pessoa por carro, né? Ela ia buscar no aeroporto nos 093. Pega táxi ou arrisca? Tinha bagagem para provar. Só pega táxi, fica aquele medo. Quem andou no táxi antes da gente? Sim. Começa todo esse negócio. Não, eu sempre decido, não, eu vou pegar vocês, pelo menos eu garanto que o carro está limpo, se parar a gente, justifica que foi buscar no aeroporto. Mas corria o risco, porque a essas alturas já não podia mais sair de casa, não podia circular. Você só tinha autorização de sair para ir na farmácia, no supermercado. Uma coisa muito curiosa, que o presidente do governo fez o pronunciamento oficial e todos os meios de comunicação ali registrando a fala dele, ele oficialmente anunciou: a partir de hoje não se pode mais transitar pelas ruas, só se for profissional sanitário, só se pode ir a farmácia, supermercado, gasolineira e peluqueria. Cabeleireiro, né? Por poucos dias. Atividades essenciais, né? Poucos dias, né? Logo se cortou. E isso causou uma curiosidade, saiu em todas as mídias, aquele muito sério, né? Respeitando o momento, e falou isso. Outra curiosidade também que eu acho que é interessante comentar é que nesse mesmo pronunciamento ele falou que estava autorizado sair com os cachorros. Que podia descer, que morava em apartamento ou sair das suas vivendas para passear com os cachorros. E aí começou uma onda de gente alugando. Para poder sair, o aval para sair é o cachorro do vizinho. Claro que isso foram pegos gente assim e foram presos, né? Foram autuados, voltou, depois foram presos, que é ilegal, né? Lógico. Claro. E apesar de passear com cachorro, também só podia se afastar no máximo 100 metros de casa, né? Eu fui dar uma volta no quarteirão aqui, por exemplo, a polícia me parou, me comunicou e disse que, olha, é só na sua rua e não pode se afastar além disso. E da próxima vez eu poderia ser preso. As coisas estão rígidas assim, estão muito rígidas em relação à ação policial para poder fazer
fazer valer o isolamento, a quarentena? E a última vez que eu escutei, já faz alguns dias, já tem mais de 7 mil pessoas presas, né, por quebrar o isolamento, por ir na rua, por sair na rua, né? Fora a multa, que pode chegar até 30 mil euros, Uhum. dependendo de como você é atuado, do que aconteceu, né? Uhum. Então me digam assim, isso acabou, como a gente está falando aqui com várias pessoas de vários países, né, ao longo desses dias, e cada um tem uma cultura diferente, enfim. O que nós estamos assim, sempre querendo saber, assim, como é que isso acabou alterando a rotina de vocês, a logística de vocês, como é que vocês estão lidando aí na família, quer dizer, agora numa quarentena igual, né, porque antes vocês tinham essa diferença, como é que isso afetou vocês? O que que isso está trazendo aí na mudança de vida, na condução de vocês no seu dia a dia? Eu vou deixar cada um falar um pouco do que for para cada um, né? Vou deixar começando pelo mais novo. Diga lá, Enzo. Antes da quarentena, a gente começava a escola às 7. Não, às 7 Acordava a gente acordava às 7. Ah. Assim, fazia toda a rotina, tomava café, saía, trocava de roupa. Mas agora, basicamente, estamos fazendo a escola de pijama. É tudo online, né? Uhum. Então as atividades estão todas online, né? Como aqui no Brasil também está começando a fazer isso, estão todas online. Então, os professores aí mandando mensagem, dizendo isso aqui, isso ali, e tem outras pessoas mandando mensagem para o professor. É uma bagunça mais organizada. Hoje mesmo, os professores disseram que agora vai ter como um FaceTime. Que a gente vai ter que fazer com todo mundo na classe, que personalmente eu não gosto, parece... Não. Né, que acabou, todo mundo acabou a história da escola de pijama, né? Agora... Exato. E me diga uma coisa, Enzo, o que mudou mais para você, Enzo? O que mudou mais para você? O que mudou mais aí no seu dia a dia agora com isso? Porque, bom, agora eu tô usando muito mais coisas no laptop, estou fazendo muito mais trabalho. Personalmente, eu estou achando que é muito mais trabalho que eu estou fazendo, porque os professores... eu não tinha noção do pouco trabalho que a gente fazia na escola, até que os professores estão... Porque eles... É verdade, é muito mais. Eu não sei como explicar. Aqui também está acontecendo isso, né? A quantidade de trabalhos que estão vindo para as crianças, para fazer em casa e tal, virou absurdo, né? Porque fica quase que impossível de administrar no isolamento, que ainda aqui não é total, mas o isolamento dia a dia com uma quantidade de tarefas para as crianças absurda, né? Assim, é muito desorganizado ainda, né? A coisa tende a se organizar, mas é muito, muito complicado, né? A escola, pelo menos, eles estão mantendo o horário de cada aula como se fosse o horário normal de aula, né? De tal hora, tal disciplina, assim por diante, até o final do horário, às 4h15, aí sim eles param, né? Mas tentam manter como se fosse a rotina da escola de disciplina por cada horário, né? Uhum. Da sua vez de falar um pouco. O que mudou mais foi porque antes eu treinava vôlei todos os dias, das 6 eu tentar De 6 às 10. De 6 às 10. E agora eu não posso mais treinar, então tá meio estranho. E jogava. Parece que jogava sábado também. Uhum. Quer dizer, mudou totalmente essa rotina focada no treinamento, no rendimento. Isso, você consegue fazer atividade física em casa? Consegue manter pelo menos alguma atividade envolvida em relação à atividade física? Sim, assim, nós temos um montão de escadas. Vai desse jeito, né? Vão tentando improvisar o que pode, né? Vocês também estão conseguindo os dois fazerem atividade? Como é que ficou a rotina de vocês assim, em relação a isso, né? Porque como os quatro têm as tarefas de casa, trabalho, como é que vocês estão conseguindo conciliar isso aí em Madrid? Bom, por minha parte, teve até um episódio logo no início da quarentena. Como eu estava voltando do Brasil, eu tinha que pegar meu material do trabalho, né? Aí tinha essa proibição. E eu esperei 2 dias para conseguir um certificado para poder ir até a empresa, pegar meu computador e voltar a trabalhar, né? No início eu comecei a trabalhar, bom, como eu não tinha, a gente se mudou há pouco tempo para essa casa, então não tá meio ainda, a gente esperava chegar móvel e isso acabou não chegando por causa da quarentena, né? Então está muito assim, meio que improvisado muita coisa nesse período.
Todas as entregas que a gente tinha foram canceladas, obviamente. E se não fosse, a gente não ia querer receber, porque não queria que entrasse ninguém em casa também. Então, no início eu comecei a trabalhar na própria na sala de comer, na sala de jantar, e ficou meio complicado, né? Pelo movimento, pela geladeira de frente para mim o tempo todo, dava vontade de levantar e comer alguma coisa. E concentrar na verdade direito, né? Até que eu decidi mudar para o subsolo, né? Para o trasteiro, para a parte de baixo, e montei meu escritório lá embaixo, né? E aí foi minha rotina. A gente conseguiu assim um pouco que separar um pouco da rotina da casa e minha rotina de trabalho. Eu vou cedo para lá, passo todo dia, subo para almoçar, para lanchar alguma coisa e volto e até passo todo dia trabalhando lá. Interessante que acho que igual os meninos eu estou trabalhando muito mais que quando eu estava indo para o escritório. Sim. Né? Uhum. Esse fato também. Né? Na minha rotina que mudou foi mais isso, né? Não ter mais sair. E Uhum. tem uma coisa que mudou muito drasticamente, né? Por causa do esporte dos dois e a escola dos dois. A gente tinha um entra e sai em casa muito grande, né? Era um deixando, outro levando, voltando, porque um treina 3 dias por semana no outro lado de Madrid, a outra, ela 6 dias por semana, mas aí tinha jogo dele no sábado, jogo dela no sábado e domingo, viagem. A gente tem uma semana muito corrida. E agora, parece que o tempo parou, né? Parece que o tempo parou e tem por outro lado, a gente tem notado que o tempo tem corrido também. É segunda-feira e de repente já é outra segunda-feira, o final de semana, como a rotina está seguida, continuada, não está tendo essa marcação da semana para o fim de semana, né? Então tá bem estranho. Para mim, o que mudou é que eu tenho cozinhado muito mais, quer dizer, eu cozinhava 3 refeições, agora são 7, porque tem o lanche. Basicamente, o que o Ricardo falou, nós temos uma rotina bem acelerada e agora em casa está dando para dar uma desacelerada. Então, André, na sua opinião, assim, manter essa rotina foi importante para manter todos envolvidos nas suas atividades, na medida com essa ajuste, mas isso mantém um dia parecendo normal. Isso ajuda a enfrentar a coisa do medo, das notícias, a coisa da rotina é importante? Você julga que isso é importante para manter um pouco mais de estabilidade em relação ao medo do coronavírus? Eu acho, mas eu acho que essa questão da rotina é muito complicada. Tem dias melhores e dias piores. Tem dias que nós temos um desafio de subir as escadas 10 vezes, subir e descer com os pesos. Um faz, outro dia os 4 fazem, outro dia ninguém faz. Um dia a gente consegue trocar de roupa, tá mais animado, troca de roupa, outro dia a gente só troca de pijama. Eu acho que é isso. Tem dias melhores e tem dias que é bem complicado. E nós temos evitado muito assistir os noticiários, porque quando se dedica a isso, aí fica punk. Aí a empatia com a dor dos outros, o que as pessoas têm passado aqui não é fácil. Os números são assustadores, né? Não é fácil. Uma coisa que se vê todos os dias. Infelizmente continuam assustadores, né? Então isso cria um clima. Vocês resolveram isso logo no início? Quer dizer, em que momento vocês começaram a filtrar o acesso às informações? Porque nós estamos passando por isso aqui, né? O noticiário é 24 horas do coronavírus e tem pessoas que, ficando no noticiário, começam a entrar num aumento de ansiedade, o que é natural. Então eu tenho recomendado para as pessoas escolherem, né, 1 ou 2 horários no máximo, ter acesso à informação, que é importante, mas sem está encharcado. Em que momento que vocês perceberam a necessidade de ajustar isso? Acho que foi quando a gente começou a se sentir muito angustiado, que o negócio começou a entrar muito na vida da gente, a angústia de ver. Acho que no meu caso foi um dia que anunciaram que estava levando os corpos para a pista de patinação no gelo, porque a funerária estava vencida. Aquilo me chocou, me deixou muito chocado e a gente começou a controlar mais a quantidade de assistir a notícia. A gente continua vendo, pelo menos uma vez por dia, né? A gente aproveita, por exemplo, para ver normalmente perto das 8, porque transmite muito o pessoal, uma coisa que para a gente é emocionante, as palmas para todo o pessoal envolvido, o pessoal de saúde, médico, bombeiro, pessoal de transporte, pessoal de limpeza, todo o pessoal envolvido nos hospitais para que tudo continue, para que a roda continue girando, né?
A gente procura assistir, porque é uma hora que, para mim, revigora. A gente sai do lado de fora para bater palma também para todo o pessoal. A gente escuta é interessante. Se você ficar em silêncio, você parece você é capaz de escutar toda a cidade batendo palma de uma vez só, né? É muito interessante. Essas manifestações de carinho, de solidariedade têm ajudado muito também, porque são pontuais, às 8 horas, todos os dias eles têm feito isso, e cada dia está chegando mais perto da gente. Ontem eu fui aqui no Ático e vi alto-falante, os carros de polícia com alto-falante chamando, cantando. Não sei como é que está sendo feito isso, mas eles descobrem se alguém está fazendo aniversário, vai lá, canta parabéns, conta chistes para as crianças e conta anedotas, piadas. Esse pessoal, aqui quem está atuando é a Guarda Nacional, a Polícia Civil e as Forças Armadas. E aí eles estão muito, muito ativos em todos assim, no entretenimento, claro, no transporte, no abastecimento, na desinfecção, desinfectando hospitais com certeza, mas estações de metrô, estações de ferrocarril, aeroporto e as casas dos idosos, dos maiores, que eles estão tendo muito, né, sendo muito afetada, eles estão desinfectando, mas também o que eu acho muito interessante é que eles estão empenhados nisso também, no entretenimento e estão atentos. É um carinho, você está dentro de casa. Outro dia, a mãe estava enterrando o pai e o garoto dizendo: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque souberam que o garoto era fã da polícia e vieram vários carros da polícia com a sirene ligada, cantando parabéns para o garoto. E ele: mamãe, hoje é o dia mais feliz da vida. E a mãe... assim... É um pouco de dois extremos. Dois mundos, Não, é dois mundos, né? Uma coisa que me chamou a atenção no que você está falando, André, é isso, né? A gente vê aqui as manifestações de solidariedade e a gente vê daqui, né, na Itália, na Espanha, essa coisa de que aqui está começando a acontecer, né? Eu acho que nós vamos passar ainda por isso, da manifestação de apoio aos profissionais de saúde e tal. Mas quando você fala, você vê que interessante, né? Vocês se sentem motivados, né? Estimulados, quando veem que todo mundo está aplaudindo, não só os profissionais de saúde, mas entre todos, essa solidariedade, saber que está todo mundo junto àquela hora, faz um bem não só para eles, né? Mas a manifestação de vocês se sentirem ligados numa coisa comum. Isso me pareceu muito emocionante até. Eu fiquei até emocionado aqui agora. Porque eu acho que as palmas também realmente emocionam. As palmas também eu acho que também vai para todos nós também que estamos... Isso. Que todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? Ficar dentro de casa é difícil, é complicado para todo mundo. Mas se cada um não fizer a sua parte, a gente não sai disso, né? Mas não... O que a gente observa, para nós está bem confortável. Confortável assim, né? Não tem como passar por isso de uma forma confortável. Mas dentro do contexto... existem muitas famílias em apartamentos de 30 metros quadrados, com 5 membros, sabe? Você ficar mudando de lugar, assim, agora você senta aí, agora... Porque tem muita família nessa situação. E esse momento, às 8 horas, tem sido um momento, assim, de alívio, quando todo mundo... relaxa, talvez seja um momento do dia que todo mundo aguarda para extravasar também isso, né? Permitir ser feliz, digamos assim. Porque o que a gente tem visto, tem gente cantando aqui no bairro, a gente escuta a música nos altos, mas na televisão a gente vê a hora que o vizinho da frente está vendo se a senhora tem anos ainda está viva, sabe? Porque tem muita gente aqui que mora só, mas só, muita gente maior que mora só. Então, as pessoas estão muito atentas umas nas outras, assim, vai no balcone, para ver se aquela senhorinha que ontem estava ali aplaudindo, hoje está outra vez. É bem emocionante essa parte.
Tem esse lado da música interessante, né? Porque começou muito as pessoas para tentar entreter pessoas a colocar a caixa de som para fora, outros a cantarem, quem tem o dom de cantar, DJs aí para a varanda e fazer uma festa disso, tudo então, depois das palmas, depois das 8, né? Ontem foi até engraçado, né? Que quando depois das palmas, alguém ligou o som alto com a "And I Want to Break Free". É um momento que acho que realmente é difícil, né? Não dá, a gente não tem... A gente sabe que a quarentena está oficialmente até dia 11, mas a gente acredita que vai mais do que isso. Nós acreditamos que vai mais do que isso. Até quando? Não sabemos. Tem um lado bom que a gente pode ver que os números melhoraram muito, né? Estabilizou na Espanha, na Itália está caindo, na Espanha estabilizou. Madrid, né? Na Catalunha agora está pior, né? Madrid está estabilizado, na Catalunha piorou muito. Acho que por isso que o número da Espanha não está caindo tanto. É complicado essa... Normalmente, quando eu tenho conversado com algumas pessoas que moram sozinhas ou então nessa situação de apartamentos pequenos, um dos problemas é a questão da solidão. Quando você está em família, como vocês estão, o problema não passa a não ser a solidão, mas a mudança no relacionamento, né? Porque os relacionamentos começam a ser testados, né? Não só entre o casal, mas com os filhos e tal. Como é que está sendo a experiência de vocês nisso, num convívio, então, 24 horas, com todo mundo próximo e convivendo, com 7 lanches, 7 refeições, né, André? Como é que vocês têm lidado com esse desgaste natural que ocorre numa situação de confinamento? Assim, eu passo a manhã todinha no meu quarto estudando. E depois, assim, todo mundo nós gostamos de assistir filmes em família. Jogar jogos, ver séries. Então, assim, eu acho que tá bem. Até agora tá tudo bem. É que também nós temos a família tem uma dinâmica diferente. Nós já estamos muito tempo fora do Brasil e não temos os almoços de domingo, não temos... Somos nós com nós mesmos, assim. Uhum. Não é aquela coisa que... Vai afetar a gente. Não afeta. Estamos separados dos irmãos, dos pais, da mãe. Já vimos 4, eu falei 11, mas fui responder depois. A gente saiu do Brasil em 2008, né? Então são 12 anos fora, na verdade, né? Então, já temos 12 anos que somos praticamente os 4 e os amigos, né? Claro, no final de semana. Mas durante o dia a dia somos os 4 juntos, né? Não é afetado muito, não. Eu ainda consigo dar bom dia e boa noite para todo mundo. Não dá vontade de matar um de vez em quando, não, né, Andréia? Ainda não. Muita gente... Coisa interessante agora, né? Ele falou baixo, não deu para escutar. Quando eu falei, eu ainda estou dando bom dia e boa noite para todo mundo, ele falou mais ou menos, mamãe, você está dormindo no meu quarto? O trabalho de mamãe é fazer bolo, né? Então, do jeito aqui onde ninguém tá fazendo nada, não pode vir deixar, ela não tá fazendo nada, fazendo almoço. Eu sou a única que não estou fazendo nada. Foi interessante, né? Porque nessa história da mudança de casa, o colchão que a gente tá a gente ia comprar outro e não deu tempo de comprar, então o colchão não é muito, ficou pequeno e confortável, né? Aí a gente tá fazendo um pouco de rodízio de colchão de casa para poder... Está recomeçando aí, está reconectando. Deu uma caída, está reconectando, estava reconectando. Uma das perguntas que fizeram aqui para mim é porque as pessoas aqui já estão começando a sentir o impacto As pessoas estão começando a sentir aqui o impacto na rotina das crianças, porque essa mudança, como vocês têm muitas atividades fora, de repente ficar todas elas dentro de casa, mesmo com atividades da escola, se as crianças estão sentindo, crianças não, os filhos, né? Porque a outra já não é tão criança assim, né? Se os filhos estão sentindo esses impactos, né? Dessa mudança tanto da atividade fora para a atividade dentro. Os filhos estão sentindo muito essa diferença ou vocês conseguiram ajustar bem isso? Vocês, o que vocês estão achando? De quê? Entendi não.
Não, porque ele saiu para pegar a nossa cadela, né? Que Sim. respondeu. Porque uma das perguntas que me... Quem mais está gostando não tem nem a cadela, né? Que todo mundo em casa tem tudo com ela. Mia. Sim. Aham. E me diga uma coisa, vocês então não têm famílias aí, não tem família aí na Espanha, toda família é no Brasil. Exato, exato. A família nossa aqui são nossos amigos, né? Sim. Nossa família aqui. E aí, como é que vocês têm feito com essa questão do convívio social aí? Quer dizer, a mudança é muito grande, porque o ciclo social hoje está restrito à tecnologia, né? Enfim, a restrição é muito grande. Como é que vocês têm feito para suprir isso, essa questão do contato social com os amigos? Aconteceu até uma coisa inédita. Nesse final de semana a gente bebeu um vinho em família, né? Mas tudo conectado como a gente está aqui agora, né? Quer dizer, a gente tá fazendo um pouco isso entre alguns amigos, entre família, a gente faz um FaceTime com várias pessoas e tomamos um vinho assim, ou bebemos, ou socializamos assim, né? É a forma que pode, né? Com os vizinhos, ele da portadeira da minha porta, a gente tem consciência em geral uns com os outros, e vamos... é como tem que ser, na verdade, né? Como eu falei, cada um fazendo sua parte para poder isso passar o mais rápido possível, né? Uhum. E com a E com a família. no início era muita preocupação para o lado para cá, só que agora está invertendo nossa preocupação para lá também, né? Está ficando um pouco, agora já são dos dois lados preocupados, né? Vocês têm família onde aqui no Brasil? Nós somos do Rio Grande do Norte, né? De Natal, Açu, Mossoró, eu e meu filho de Natal, André de Açu e minha filha de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Uhum. E o pessoal lá, como é que fica em relação a essa preocupação? Vocês daqui lá, como é que vocês fazem? Vocês vêm procurando manter isso? Aumentou o contato diário? Como é que vocês têm lidado com isso? Porque isso acho que é uma coisa importante que nós vamos passar aqui, né? Entre nós aqui mesmo, né? Eu procuro falar com os meus pais sempre. Meus pais são jovens, mas o meu pai é do grupo de risco. Meus irmãos no estado do Brasil, cada um vive uma realidade diferente, assim, mas a gente tem mantido contato, porque eles estão vendo as reportagens e os números aqui da Espanha e ficaram bem preocupados. Mas como o Ricardo falou, agora está invertendo. Nós é que estamos começando a ficar preocupados com eles, né? Insistindo para quem puder não sair de casa, que fique em casa e que mostrar para eles que o que deu certo aqui pode dar certo lá no Brasil também, né? Que não sou eu que estou dizendo, os números estatísticos mostrando isso, que a quarentena tem efeito. Não é imediato, mas tem efeito. Os números aqui estão sendo exatamente iguais ao que havia sido previsto. Quer dizer, depois de 2 semanas de quarentena, começar a baixar. Os números de mortos ainda continuam assim, 900 pessoas por dia, mas a quantidade de pessoas infectadas está diminuindo e a quantidade de pessoas que estão tendo alta médica também está aumentando. Então, está tudo de acordo com o previsto. E esse previsto é favorável se as pessoas continuarem. Uhum. Isso é muito forte aí, né? Quer dizer, o convencimento, quer dizer, a constatação de que essa questão do isolamento, da quarentena, ela tem esse efeito e produz o resultado que é similar nos locais. Aí também está sendo isso, está confirmando essa orientação das autoridades de saúde. Exato. Se você pegar os 2 casos iniciais, né? Não vou falar da China, mas é o caso da Itália. A Itália começou a quarentena 1 semana antes da Espanha. Igualmente, a Itália começou a estabilizar e cair. Os números, 1 semana, acredito que seja coincidência, mas realmente... Oi. Está ouvindo? Vocês estavam reconectando. Está ouvindo agora? É que vocês estavam reconectando. Tinha caído aí. Vocês estão ouvindo? Não? Eu estou vendo vocês, mas não estou ouvindo.
Isso, nós estamos com um probleminha de conexão, né? Vamos ver se é reconectando agora, se a gente consegue. É, o áudio que está fora, né? Vamos aguardar para ver se eles conseguem reconectar para a gente continuar a nossa conversa. Mas aí vocês podem ver, né, mais uma vez, né, dentro desse objetivo familiar, né, podendo ter essa possibilidade de trazer uma experiência nova, com um tipo de como. Estão chamando novamente aqui, deixa eu aceitá-los. Isto, vamos lá. A possibilidade de uma experiência nova que pode ajudar a gente, o que pode dar certo, que tipo de preocupações, né? Seja na atividade física, seja no convívio, né? De encontrar formas de contornar na nossa rotina, atendendo à necessidade do isolamento, mas procurando preservar algumas dessas coisas que são importantes nesse momento para a gente poder conseguir passar de uma forma melhor por essa experiência, né? Nós estamos aguardando a conexão, tá? Ele está entrando. E vocês, por favor, se vocês quiserem mandando algumas perguntas, né? Eu tenho aqui algumas perguntas para eles que eu deixei para agora sobre a possibilidade, quer dizer, do que eles estão percebendo, do que isso tudo está trazendo de mudança na vida deles, que é uma pergunta que fizeram aqui especificamente para eles, né? Como família, o que isso está, toda essa experiência está trazendo de mudança para eles, né? Como grupo familiar, como brasileiros que moram então já há muito tempo fora, né? E o que me chama muita atenção não estão conseguindo. O Alexandre está falando que está conseguindo ouvir, né? A gente não está conseguindo ouvi-los, e eles agora não conseguiram conectar. O que me chamou muito a atenção, foi essa questão do movimento de solidariedade que a gente vê, né? A gente está ouvindo na televisão, as pessoas na Itália, na Espanha, batendo palma, profissionais de saúde, a gente acha isso um gesto bonito em relação a eles. Mas eu percebi como é que isso, para eles, dá uma sensação de comunidade, de estar conectado naquele momento, todos eles participando naquele momento que não é só para os profissionais de saúde, mas é um momento de estar sentindo que, apesar de isolados, estão participando ao mesmo tempo, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Isso mostra nessa realidade sistêmica, né, como que a consciência de estarmos no sistema traz uma estabilização até do humor, até da motivação, né? Enfim. A Yara Psicanálise está perguntando há quanto tempo eles estão em quarentena. Eu tenho a impressão que, na verdade, eles estão fazendo 20 dias, porque eles começaram em datas diferentes, né? Eu acho que uns 20 e outros acho que são 20 e poucos dias, e com a extensão indo, inclusive, até o dia 11. Eles já conseguindo retornar, a gente vai vamos procurar perguntar isso para eles, né? Vamos ver aqui. Isso, vamos ver se a gente consegue agora conectar, né? Momentos de sobrecarga da internet, nós temos, às vezes, ao longo do dia, momentos de maior ou de menor tráfego, né, em relação à internet. Aí estão aí de volta. Isso. Se voltar a cair, eu vou tentar pelo de André, que é Bake and Cake, que eu acho que eu falei também. Qual é o nome que você for? Bake and Cake. Bake and Cake, tá bom. Voltar a cair, eu vou tentar pelo de André. Uma das coisas que me perguntaram aqui, André e Ricardo, foi há quanto tempo vocês estão de quarentena? Vocês estão em períodos diferentes, né? Há quanto tempo vocês estão de quarentena? Acho que André e Enzo há 24 dias e eu e Duda há 17 dias. Eu estou há 4 dias sem sair de casa para nada. Você, Andréia? Para nada. A orientação dos sanitaristas é que um membro da família se desloque para fazer as compras. Então... É você, Ricardo? Mas não pense que é a pior parte, não. A pior parte é quando chega em casa e passar o álcool e lavar tudo e higienizar tudo. A gente tem isso é com você, Andréia. A gente tem uma logística, né? A gente, eu levo as bolsas já de casa, né? Deixo as bolsas na mala do carro da feira, faço toda a feira, trago no carrinho. Bom, é toda uma odisseia, né? Levo álcool, desinfecto o carrinho. Às vezes alguns supermercados me dão outro carrinho já desinfectado dentro, mas eu pego o meu que eu desinfetei.
entro, faço a feira, não pego as bolsas plásticas, levo até a mala, o porta-malas do carro e coloco dentro da minha bolsa, né? E aí trago para casa. Mesmo assim, em casa, deixo na porta, a gente entra e aí começa a segunda parte, né? Que é a limpeza de todo o material. Eu já entro, já tiro a roupa, já subo para tomar banho, para ir enquanto a André vai fazendo a limpeza. André e Maria Eduardo, André e Enzo vão fazendo parte da limpeza, né? Uhum. Quer dizer, eu tenho saído uma vez por semana. A gente tenta ser mais longo, mas às vezes nós preferimos ir na quinta-feira, no horário que normalmente tem menos gente, que é o horário que os espanhóis estão almoçando. Eu estou na siesta. Procuramos ir de 2 e 4 da tarde na quinta-feira, porque sexta-feira pode ser, eu não sei se sexta-feira e sábado domingo tem mais gente, não na segunda, mas eu evito esses dias que normalmente teria mais gente, né? Uhum. Isso para evitar a possibilidade maior possibilidade de contágio. De contágio, exato, de contato. Mesmo assim, nos supermercados existe todo um respeito, toda a linha, ninguém, se um vem, se afasta, tudo, é até um pouco esquisito, você sente, mas é assim que tem que ser, cada um mantém a distância de 1 metro como tem que ser, eu vou de luva, de máscara, todos estão, bom, pelo menos no supermercado que eu tenho ido, tem sempre sido assim, né? As pessoas estão perguntando aqui agora se você está usando máscara quando sai de casa. Sempre. Sempre, né? Sempre, sempre. Saio de máscara e só tiro quando entro no carro e volto, né? Uhum. E você, Andréia, então você esses dias todos sem sair, né, por essa opção de segurança, né? Então, elegendo o Ricardo como sendo a pessoa que vai à rua e você ficando em casa, como é que isso afetou você? Como é que isso está afetando você, assim, de repente se colocar numa necessidade de permanecer tantos dias em casa? Eu acho que eu sou a que eu me sinto a mais afetada, assim, meu humor tem oscilado muito, eu tenho dormido mal, tenho comido mais do que habitualmente, eu acho que todo mundo, né? Mas como que o meu trabalho é em casa e eu não estou conseguindo trabalhar e está todo mundo com a sua rotina normal, a minha é mais sacrificada, assim, a minha falta de rotina, eu me refiro. Então, todo mundo tarde, acordando muito tarde, tá bem complicado. E como é que você tem feito para poder contornar isso? Porque eu acho que esse é um dos objetivos aqui, a gente vê assim, como é que as pessoas estão conseguindo resolver os problemas gerados por essa situação. Como é que você tem feito para tentar contornar essa dificuldade do humor, da oscilação? Quando eu consigo, eu faço tá disponível vários sites com aulas de meditação, de yoga, de alongamento, de abdominal. Quando eu consigo, eu faço. Eu não tenho me cobrado muito, não. Se eu não consigo levantar cedo, eu não levanto. Se eu não estou com vontade de ir à cama a hora que eu vou, eu fico até da manhã na televisão. E tô respeitando, assim. Forço um pouco também, às vezes esse desafio das escadas eu tenho tentado fazer todos os dias, mas não tenho me posto muita pressão, não. Acho que já está bem pressão e eu fico feliz. É uma coisa interessante, eu acho que como é uma coisa nova, né, para todo mundo, todo mundo, é uma coisa que a gente está adaptando no dia a dia, né? A gente vai vendo coisas erradas, coisas certas, e no dia não tem uma coisa assim, vamos fazer assim, deixa o que nós estamos fazendo. Estamos aprendendo no dia a dia, corrigindo no dia a dia, né? Algumas coisas assim, pusemos todas as séries em dia. Eu lembro muito do Ricardo, livros do Brasil, as crianças têm escutado mais música. Para outra vez. Eu estou ouvindo vocês. Vai reconectar agora. Isso, já reconectou. Então, as crianças estão ouvindo mais música. Eu só estou sem som agora. Bom, isso, vamos aguardar. A gente está com uma oscilação aí na conexão, né? Vamos aguardar para eles reconectarem, né? Vamos ver se vem pela outra rede deles.
As pessoas estão perguntando aqui sobre a saudade, né? Então, vamos procurar saber deles como é que faz, como é que eles estão lidando. E eu acho que é uma. Ah, tá aqui o Backcake. Vamos. Isso, eles estão entrando aqui agora. Principalmente, eu acho assim, vou me perguntar. Oi, agora estamos de volta. Isso. A conexão tem estado bem. É uma curiosidade. Não sei se é questão dessa zona, mas a conexão tem estado bem ruim. Mesmo. Eu fazendo FaceTime com meus amigos da escola, tá todo mundo assim desconectando, reconectando. É porque tá todo mundo usando na mesma hora também. Acho que tá sobre. Não sou especialista, mas quando é sobrecarregando a banda, né? Não sei. Nós temos tido problema aqui numa das lives que a gente fez, uma primeira que eu fiz às 8 horas da noite, teve um dia que eu não consegui fazer uma live às 8 horas da noite aqui, porque estava o Instagram caindo. Então todo mundo estava reclamando que estava sobrecarregado. Eu até mudei os horários para sair desse pico, né? Porque aí agora a gente está, como você está falando, né? A gente vai ajustando o problema de cada dia, né? Cada dia a gente tem um problema, a gente vai resolvendo como é que fica a conexão, como é que faz, enfim. Nós já estamos começando a experimentar isso, né? Um bocado de. Como eu falei há pouco tempo, né? São coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Que não tem como você prever, né? Tem coisas que a gente manteve desde o início, né? Mas tem coisas que não tem. A gente vai adaptando, né? É tudo muito novo para todo mundo, né? Ninguém sabe, não para lidar com isso. Essa flexibilidade é importante. Vocês discutem isso entre vocês? Quer dizer, vamos mudar isso? Ou então não se cobra? Como é que vocês têm administrado isso? Vocês conversam mais sobre isso? Sim, acorda, levanta todo mundo, levanta. A gente conversa. Conversamos. A gente sempre quer ver alguma coisa que a gente tem que vamos mudar, vamos ajustar. Estamos fazendo isso demais, isso está errado. Vamos o tempo dessa forma. Vamos jogar um jogo de família, jogo de tabuleiro, porque às vezes está cada um com seu... Cada um no seu mundo. Seu mundo, né? Tá todo mundo junto e separado ao mesmo tempo, né? Porque tem dois adolescentes, né? Ex o pré-adolescente, um adolescente, e aí cada um no seu mundo. Tem hora que a gente, não, vamos interagir. Afinal de contas, esse tem que ser uma das coisas boas, né? Claro. Dessa quarentena. Claro. Me diga uma coisa, quando você fala de coisas boas da quarentena, o que vocês estão observando que isso está provocando em termos de mudança, né? Ou seja, porque está todo mundo percebendo que isso, como atinge o mundo todo mundo, não tem classe social, enfim. O que vocês estão percebendo que isso está promovendo em termos de mudança de vocês como pessoas, como família, como profissionais? O que vocês estão percebendo que isso tudo está provocando em termos de uma mudança positiva? Eu começo falando. Como profissional, teve um town hall essa semana que se percebeu que é interessante que o home office, né, o teletrabalho, não diminuiu o rendimento da empresa. Acho que até quando voltar, passar tudo isso, vai se reconsiderar muita coisa na parte profissional da coisa, né? Está lá fisicamente sentado numa cadeira, trabalhando. Bom, não falo do pessoal do laboratório, o pessoal que trabalha mais a parte do pessoal técnico, está lá ou está em casa trabalhando, você observa que está rendendo igual. Não sei se é porque a empresa já tem essa cultura de teletrabalho 1 ou 2 vezes por semana, só fez estendeu para 2 vezes por semana. Da parte profissional, eu creio que isso é uma coisa que temos percebido muito na empresa que eu trabalho, né? Na parte de família... na parte de família, eu acho que... primeiro o horário do almoço. Transformou o horário do almoço. Transformou. Enzo almoça às 12h45, Maria faz línguas na hora do almoço, só desce às 1h30, eu acompanho o Ricardo às 2h e... eu acompanho vocês cedo, né? A gente vai ver o que a gente Mas não olha, sabe. tem uma mudança que eu acho que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Eu acho que vai interferir em todas as relações interpessoais. Eu acho que vai mudar essa cultura do teletrabalho. Vai mudar a cultura também. Eu acho que vai surgir muita plataforma de ensino. Eu acho que muita gente vai começar a ter aula. Aqui já é uma realidade. Muitos filhos não frequentam a escola e fazem homeschool. Mas eu acho que vai surgir plataformas de ensino.
E tem uma mudança que eu observei, assim, que eu acho que é a mais considerável de todas. Tem acontecido em todos os lugares, Madrid não foi diferente. A quantidade de partículas no ar e quanto a natureza tem agradecido essa quarentena. Madrid, quantidade Contaminação. a contaminação a poluição tem baixado em níveis assim Nunca visto, né? nunca vistos. Mas mais do que isso, não só eu, como minhas amigas, a gente tem observado, tem umas amigas que moram em lugares mais afastados, o quanto que a natureza tem se manifestado. Quantidade de pássaros, a quantidade de animais silvestres. Outro dia uma estava com um javali na porta, os esquilos se aproximando. Aqui essa semana passada, tinha 2 patos silvestres que vieram voando para dentro da nossa piscina. Então, assim, o mundo está agradecendo. A natureza tem se manifestado e eu acho que ele está bem aliviado. Estamos respirando bem aliviado. É coisas que vocês entram. Se eu sair aqui, se eu abrir a porta e for para o lado de fora, eu vou escutar dezenas de pássaros cantando, coisa que eu não escutava, né? Você escutava o ruído, o carro para cima. Quer dizer, hoje você escuta a natureza, né? Vamos dizer assim. Os canais estão cheios de peixe. Tá mais limpo que tá por muito tempo já. Você tem uma série de mudanças que a gente vai vendo, né? E aí eu acho que tem coisas que não vão, que vão ficar, assim, que o mundo abriu os olhos e vai observar e isso vai ser catalogado, vai se tirar proveito disso, eu acho. Eu acredito nisso. Eu acho que, pro lado da família, o que vai ficar mais, eu acho que vai ficar, claro, a recordação da quarentena, mas vai ficar muito momentos bons de recordar, de risos, de jogos de tabuleiro. Essa semana experimentando, fazer um jogo aqui. Fomos até uma hora e se acabando de rir os 4 aqui, né? Vamos aprendendo algumas coisas que vai ficar na memória de todos os 4, né? Se fosse algum tempo atrás, não teriam esse momento, né? Estaria cada um aí no seu tablet, no seu celular, e a gente ia acabar não tendo essa oportunidade, né? Exato. Deixa o tempo para tudo, né? Ele tem o tempo deles para interagir com os amigos, claro, e nós temos os nossos. E temos o tempo dos 4 juntos também, né? A gente está meio tentando organizar o tempo para não ficar a mesma rotina também todos os dias da semana, né? Em termos de solidariedade, vocês percebem que isso, como não só de aplaudir, mas aí vocês estão percebendo isso, movimentos das pessoas realmente se oferecendo para, dentro da possibilidade de ter aumentou esse movimento de solidariedade aí em Madrid e na Espanha, de modo geral? Sem dúvida, sem dúvida. Teve muitos casos assim que se observa, por exemplo, logo no início, né, não proibiram os transportes, mas fecharam um exemplo, né, fecharam os postos de gasolina, como é que chama? As lojas de conveniência dos postos de gasolina, né? Então, os transportistas começaram a ficar, dirigem 4 horas, nem um café eu tenho para parar, tenho um tomado. Então, a gente começou a ver que o pessoal da loja de conveniência começou a deixar um carrinho de lá de fora com café, com pão, com bolo, para que eles parassem e pudessem se vir na própria rua, a cordialidade entre as pessoas. Eu achei interessante também que as grandes cadeias de supermercado, esses que têm alimento, também tem jardinagem, tem eletrodomésticos, todo tipo de produto de bens de consumo duráveis e não duráveis, eles fecharam, esses mega lojas, elas fecharam. E eu achei bacana isso porque é um respeito ao pequeno... Se o seu pequeno tem que fechar, porque, vamos dizer, essas lojas maiores que vendem o mesmo produto vai estar vendendo. E aí, lojas enormes como o Carrefour, está 1/3 da loja aberta, as outras todas com faixas de segurança, ninguém pode passar. E eles estão comercializando o alimento. Eu achei também essa iniciativa, achei bem interessante, assim. Aqui nós estamos tendo uma preocupação muito grande agora, uma discussão enorme, vocês devem estar acompanhando, em relação a essa questão do efeito econômico, né, no emprego, na renda. É claro que nós estamos falando de realidades políticas, econômicas, e eu aqui nessa live eu não quero entrar na questão ideológica, política, né, mas sobre a experiência de vocês, né, e das pessoas aí, essa preocupação em relação ao emprego, renda, ao depois, né, como é que isso está chegando até vocês, como é que vocês estão vivendo isso aí?
Eu acho que do mesmo jeito que nós estamos aprendendo a conviver com isso, o governo também, acho que tá, aos poucos também está aprendendo com os erros e acertos, né? E vai adaptando a realidade que está tendo, né? Criando novas políticas, aumentando isso, diminuindo aquilo, fechando, criando moratória para algumas dívidas. Quer dizer, eu acho que está sendo um aprendizado em comum geral, né? E eu acho que os erros, tanto os erros como os acertos, né, deve ficar de exemplo para os outros países também, né? Não só daqui, como de todos os países que começou isso antes, né? Que está abrindo. Uhum. Foram muitos erros, se não tivesse tantos erros, acho que não estariam assim, mas também se corrigiu muitas coisas com o tempo, né? Em Madrid, em geral, tem muito autônomo, muita lojinha, muito restaurante, muito barzinho. A vida, o geral o espanhol adora uma vida social, um barzinho. Uhum. E esse pessoal, essas pessoas agora estão sem nada também, né? Então é onde entra o governo aqui e fazer com que não vira um caos total, né? Agora tem uma interferência do governo com muita responsabilidade e aos poucos está saindo, à medida que as necessidades estão aparecendo, ao pouco estão saindo pacotes do governo. Uhum. Por exemplo, outro dia saiu que as pessoas que moravam de aluguel não podiam ser despejadas, não podiam, as que estavam para sair, que já tinha dado o anúncio de que iam deixar o imóvel, nem pode sair, nem pode ser despejado. Eles estão pensando em todas as classes, em todas as categorias. São necessidades quem que tem um aluguel, quem tem 2 aluguéis, aí eles vão dividindo em blocos e vão vendo a melhor maneira de ajudar. Está tendo também oportunistas e brigas políticas, claro, né? Esse cenário era bem previsto, mas eu acho que, de uma forma geral, eles estão tendo muita responsabilidade. Acho que no início houve mais briga política, acho que agora, pela percepção que eu tenho, é que resolveram realmente se unir, que se não se unisse, o negócio não ia para frente, né? Uhum. Legal. Gente, nós estamos a 5 minutos e o Instagram, quando chega em 1 hora, ele corta a live. Então, para evitar que a gente corte no meio da nossa fala, eu queria agradecer a vocês, né, a participação de vocês aí, a família. O objetivo dessa live é poder trazer isso, né, como os brasileiros estão vivendo e atravessando, se ajustando, para que a gente possa aqui refletir sobre algumas coisas que nós vamos passar. E eu acho que se a gente estiver mais consciente e preparado, a gente vai atravessar melhor essa experiência que nós estamos talvez defasados aí algumas semanas, mas que provavelmente também vamos passar, né, com todas essas dificuldades. Então, aproveitar essa experiência de você, eu queria agradecer muito a vocês, como família, a gentileza de estar aqui comigo. Mas eu queria, então, no final, que você pudesse deixar, de repente, você, Ricardo, ou André, assim, o que vocês deixariam como um conselho, né, uma recomendação para os brasileiros em relação ao que vocês estão vivendo aí, do que a gente pode, de uma forma positiva, mas o que a gente, como a gente se preparar para isso? A Maria Eduarda falou, né? Que a coisa do Wi-Fi do Vodafone botou VF, que ela tem em casa. Você vê isso lá, o recado que a Maria Eduarda tem a dizer, fala dele. Para ficar em casa. Fica em casa. Né? Fica em casa. É a gota d'água que a gente pode proporcionar nessa crise, né? Você vê, quando você vê a empresa de telefone, em vez da aparição da empresa, aparece fica em casa. Você, Andréia? Eu acho bem complicada essa questão de fica em casa, mas eu reconheço que a nossa realidade do Brasil é bem diferente dos outros países da Europa. Eu sei que é bem complicado, mas se você não puder evitar, se você puder ficar em casa, funciona. Isso. Ok. Família Mello, muito obrigado. Gente, nós estamos terminando aqui a nossa live. Quero agradecer muito a vocês. A gente está a cada dia trazendo pessoas novas. No sábado nós vamos ter a Érica dos Estados Unidos, de New Jersey, que está também passando lá as suas dificuldades. Então, quero agradecer a vocês. Essa live, a gente grava essa live e eu coloco no meu canal do YouTube. Então, todas as anteriores, quem quiser, ficam registradas, ficam gravadas lá. Vai para o meu Stories primeiro e depois no YouTube. Se o Instagram permitir que eu grave, eu consigo colocar no YouTube. Então, a todos vocês, uma boa tarde, muita calma. Vamos nos conscientizar e nos preparar